Ora então, muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar da apresentação do InCentro. Queria começar por agradecer, em nome da CCDR, a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos acompanharem no lançamento de mais uma ferramenta informática que a CCDR disponibiliza à sua região e aos seus atores. O InCentro é uma aplicação que divulga os incentivos locais destinados às famílias e às empresas e apresenta também dados sobre a disponibilidade dos espaços para acolhimento empresarial existentes em cada município, contendo ainda uma breve caracterização dos 100 municípios da região. Claro que nós preferíamos poder estar a apresentar esta plataforma num formato presencial. Contudo, porque não sabemos quando viria a ser possível fazê-lo, resolvemos apresentá-la em formato de webinar, perdendo, com muita pena nossa, a possibilidade de ver os vossos rostos. Então, o que vos propomos para a próxima hora e meia é, numa primeira fase, tomarmos contacto com o InCentro e com as suas funcionalidades. Vamos ouvir a nossa Presidente, a doutora Isabel Damasceno, e o responsável pelo desenvolvimento informático do InCentro, o Dr. Carlos Golão. Teremos depois a oportunidade de ouvir testemunhos dos presidentes das câmaras municipais de Arganil e Figueiró dos Vinhos, que desde a primeira hora se empenharam em participar connosco nesta aventura, partilhando a informação das suas autarquias com a CCDR. Muito obrigada, Dr. Luís Costa e Dr. Jorge Abreu, pela vossa presença. E a encerrar o nosso webinar, temos o enorme prazer que se junta a nós o excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. Carlos Miguel, que nos irá dar a sua visão desta nossa iniciativa. A todos vamos querer pedir que nos ajudem a melhorar a ferramenta. E por isso agradecemos que nos coloquem as vossas dúvidas. Infelizmente vai ter que ser no chat e vai ter que ser por escrito. Podem enviar-nos igualmente sugestões de melhoria, que iremos procurar acatar em edições futuras, se tudo correr bem. Ao longo da sessão, eu própria irei tentar garantir que as dúvidas que nos sejam colocadas possam ser esclarecidas, ou procurando responder, ou passando a palavra, e por isso não hesitem e participem. Vou então dar a palavra à Sra. Presidente da CCDRC, doutora Isabel Damasceno. Muito bom dia a todos. É um prazer encontrar-nos desta forma virtual, mas da mesma forma percebermos que estamos todos bem. É importante. Como dizia a doutora Alexandra, é para nós uma pena não podermos fazer esta sessão de forma presencial. Teria, sem dúvida nenhuma, outro impacto e teria outra interação convosco, com todos os interessados nesta ferramenta. Mas, enfim, as circunstâncias da vida e do momento assim nos obrigam a ser desta maneira. Um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado, que já percebi que se juntou a nós, é um prazer tê-lo connosco. Um agradecimento também muito sentido aos senhores Presidentes de Câmara de Arganil e de Figueiró dos Vinhos, que desde o primeiro momento acederam a estar connosco para apresentarem os seus testemunhos. Não era possível pedir a todos, como podem imaginar, e apenas entendemos que também faria sentido eles estarem presentes, simbolicamente, 2 Presidentes de Câmara, que no fundo os nossos municípios vão ser os principais utilizadores e que vão usufruir mais diretamente desta ferramenta que hoje aqui estamos a apresentar. Uma pequena história do que é esta ferramenta. A CCDR já desde 2016 que entendeu que era importante existir uma base onde ficassem registadas determinadas situações sobre o território muito ligadas a facilitar a atração de investimento, que levasse a qualquer investidor perceber as condições que havia em qualquer dos municípios para se poder vir a instalar, quer seja investidor nacional como investidor estrangeiro, mas o que tinha acontecido e o que tem acontecido na prática até agora é que quando uma necessidade destas surge, o levantamento era feito através de telefonemas para os municípios. Olha, tem lotes disponíveis, tem terrenos com condições, quais são as condições que são praticadas aí e, portanto, isto nos dias que correm já não é método de trabalho e entendeu-se desde 2016 que era importante construir uma ferramenta que contemplasse todas estas situações. Foi-se feito algum trabalho de casa,
2016, 2018, foram-se recolhendo um conjunto de elementos, mas foi efetivamente já durante este ano 2020, logo no início, que nos foi lançado, em boa hora, o desafio por parte do Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel, que mais uma vez cumprimento e agradeço, porque o desafio foi lançado como sendo um desígnio importante na maneira de ver ele as coisas, que achava que era muito importante para o território que se fizesse este levantamento de uma forma sistematizada e profissionalizada. E o que entendemos era que tínhamos que dar resposta cabal a este desafio. E portanto, pegámos no trabalho que estava feito, continuámos e aprofundámos-lo, e como é obrigação nossa e de qualquer agente público, neste momento o que estamos aqui a fazer a todos é prestar contas daquilo que foi feito. Portanto, eu queria, como digo, agradecer muito ao Sr. Secretário de Estado por nos ter dado este incentivo, que nos levou a onde estamos hoje, a esta capacidade que houve interna das nossas equipas de fazerem um trabalho que eu considero muito profissional, e muito profundo e de muita qualidade, para, enfim, responder ao desafio que sabíamos que era do território e responder ao desafio lançado pelo Sr. Secretário de Estado. Agradecer muito aos municípios, porque, no fundo, isto é um instrumento para eles, em primeiro lugar, é para nós também, é para todo o cidadão, mas os municípios vão ganhar muito com o facto de ter esta informação sistematizada, porque ficam com os dados absolutamente claros do que é que têm ao dispor, quais são as políticas que praticam, e isso é algo muito importante para, no momento de um decisor, de um investidor, tomar as suas opções. E, portanto, eles foram os nossos alimentadores principais, também vão ser os principais usufruidores, mas um agradecimento muito especial. Dar uma nota também que julgo que é importante: a abrangência territorial desta ferramenta a nível da CCDR Centro é uma abrangência de 100 municípios e não dos 77. Como é conhecido, a CCDR Centro tem uma realidade, há um conjunto de municípios que pertencem à CCDR Centro, ao PO Centro, melhor dizendo, para efeitos de fundos comunitários, é a tal realidade a 100 municípios, e depois tem a realidade da própria CCDR, que são 77 municípios. Entendemos que faria sentido que este instrumento abrangesse os 100 municípios. Dar uma explicação, não se trata de maneira nenhuma de entrar em território alheio, em território que não é nosso, mas os 100 municípios, vindo a usufruir, e tendo usufruído até agora, de fundos comunitários muito virados para os apoios às empresas, para as áreas de acolhimento empresarial e para outras iniciativas públicas, têm que figurar sempre nos nossos planos estratégicos, que vão, por sua vez, alimentar a preparação e a versão final do nosso programa operacional. E, portanto, esta informação que aqui está é um instrumento importantíssimo para eles, é um instrumento importantíssimo para a nossa estratégia, para poderem ter aqui uma coerência regional que depois alimenta o programa operacional. E, portanto, como vão ver, pela explicação que irá ser dada do ponto de vista técnico a seguir, o levantamento que é feito e a ferramenta contempla os 100 municípios. Apenas pedir-vos que esta apresentação, este instrumento não acaba com esta apresentação. Isto é o início. Eu, para ter interesse útil e utilidade prática, tem que ser alimentado permanentemente, como qualquer plataforma e qualquer ferramenta. Os dados que são hoje verdade, amanhã evoluem. E tem que ser, mais uma vez, um empenho muito grande dos municípios para podermos ter a ferramenta atualizada e ser útil para quem a precisa de consultar. Entendemos que esta ferramenta devia ter 3 áreas, que depois irão ser explicadas do ponto de vista mais minucioso e de pormenor técnico por parte do Dr. Carlos Golão. Uma área que abrange
e que contempla os incentivos locais, ou seja, sabemos todos que há diferenciações de incentivos de município para município, naquilo que são as competências dos municípios. Os municípios têm competências para decidir sobre determinado tipo de impostos, de taxas, e dentro dessas suas competências podem aplicar diferencialmente conforme o interesse que têm em atrair um determinado investimento, regras gerais para todos os tipos de investimento, e o que é importante é que seja absolutamente claro na plataforma que o município A tem uma prática de uma taxa X, uma redução de incentivos tal, um aumento de algum incentivo até do ponto de vista da atração de pessoas, para que o cidadão, a empresa que quer investir, conheça perfeitamente quais são as práticas daquele município versus o município do lado e que assim, com toda a transparência, lhe permita fazer as suas opções. Portanto, esta área dos incentivos locais, conforme o nome diz, são mesmo incentivos locais, município a município, não os incentivos e os impostos nacionais, porque isso é uma regra igual para o país todo. Portanto, isto são aqueles que fazem a diferenciação de município para município. Temos uma área a seguir de acolhimento empresarial. O que é isto? É, no fundo, um levantamento exaustivo. Volto a dizer à data de hoje, porque sabemos, por exemplo, que a nível de áreas de acolhimento empresarial, muitas estão em obra neste momento, com financiamentos do Portugal 2020 e do Centro 2020, e, portanto, a realidade aqui há uns tempos será diferente, mas à data de hoje é um levantamento de todas as áreas de acolhimento empresarial, com o número de lotes, os lotes ocupados, os lotes vagos, a localização geográfica, as proximidades às grandes vias, e isso é uma informação fundamental para o investidor empresarial, para quem quer ali vir a colocar o seu investimento e deslocalizá-lo, por vezes até de áreas mais congestionadas para áreas com outras condições. E depois tem uma caracterização, finalmente, uma terceira área importante, a caracterização territorial, que é uma apresentação estatística dos 100 municípios e uma galeria de fotos da região, que é importante que também nessa consulta do investidor ou do cidadão consiga perceber a diferença de município para município, com a caracterização da população, dados estatísticos, que são importantes também no momento da tomada de decisões. Só uma nota que, mesmo final, ou duas ou três, para vos dizer o seguinte, um número interessante, neste capítulo do acolhimento empresarial, o levantamento que neste momento consta na plataforma, no caso da região centro, a 100 municípios, são 365 áreas de acolhimento empresarial. Eu achei graça porque é uma por dia do ano, são 365. Que apresentam cerca de 10 mil lotes, dos quais estão disponíveis cerca de 2 mil lotes. Portanto, aqui já temos uma caracterização muito interessante do que é a realidade de áreas infraestruturadas com condições para a localização de empresas. Isto permite, como eu dizia há pouco, esta componente do acolhimento empresarial, fazer seleções com filtros. Por exemplo, quais são os locais disponíveis a menos de 25 km do nó da autoestrada. Sabemos bem que as acessibilidades são sempre algo muito importante para o investidor para localizar o seu negócio e, portanto, são informações deste género que podem vir a ser filtradas para dar informações mais finas. Nós temos intenção, como disse, para além da atualização daquilo que já está na plataforma ser fundamental, para ela continuar a ser útil, também alargar para outras áreas de informação também importante, do tipo de incubadoras de empresas, ou as estruturas de incubação que existem na região, outras aplicações, outras informações sobre centros tecnológicos, enfim, informações importantes que levam a um investidor a fazer as suas opções. Estamos a falar muito na questão dos investidores, mas eu, como repararam, falei várias vezes no cidadão normal, que quer fazer a sua mudança de vida
para outra zona do território nacional, ou até mesmo dentro da região, para outra, de mudar município para município. E há um conjunto de circunstâncias, de informações a que tem direito de ter acesso prévio para fazer as suas opções de vida e as suas escolhas. É isso que se pretende com esta plataforma. Portanto, eu não quero entrar em mais pormenores, que irão ser feitas a seguir pelo Dr. Carlos Golão, conforme a doutora Alexandra nos informou, mas temos, era apenas dar-vos a referência da importância estratégica desta ferramenta para a região, para os nossos municípios e para os nossos cidadãos, e, portanto, julgamos que estamos a contribuir com algo que pretende, como sempre, que é o nosso objetivo, aumentar o desenvolvimento económico e social da nossa região. Por último mesmo, um agradecimento muito especial às equipas da CCDR, nomeadamente da DSDR e da Informática, que se empenharam profundamente, consideraram isto como um desafio aliciante, mas exigente, e conseguimos atingi-lo, enfim, dentro daquilo que tínhamos definido como prazo útil, e muito obrigada a todos pelo empenho que tiveram e que deram, que julgamos que também vocês se sentem realizados com aquilo que estamos aqui a apresentar hoje e que vamos continuar a alimentar. Muito obrigada, doutora Alexandra, pode continuar com a sessão. Muito obrigada. Vamos então ter a oportunidade de conhecer em mais detalhe a aplicação InCentro. Doutor Carlos, faça favor. Bom dia. Eu começo por cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir e vou passar de imediato a uma demonstração da aplicação informática. Dê-me só um minuto para fazer aqui a partilha do ecrã. Eu julgo que neste momento já está visível a plataforma do InCentro. Vou só tirar aqui assim, fazer o full screen. Julgo que agora sim, estamos em condições de ver a aplicação. Portanto, este é o ecrã de entrada. Esta aplicação, como já disse a senhora Presidente doutora Isabel Damasceno, visa contribuir para a captação de iniciativas de investimento territorial nos municípios da região centro. Para aceder à aplicação, devem utilizar a URL incentro.ccdrc.pt. Eu vou entrar na aplicação, já estou, este é o menu principal, digamos, é o ecrã que reúne todos os acessos principais. A aplicação está estruturada em três partes, em três componentes. Uma delas, dos incentivos locais, temos aqui assim o acesso nesta parte superior do ecrã. Temos uma área de acolhimento empresarial e a terceira componente é caracterização territorial. O menu de incentivos locais mostra-nos os incentivos fiscais, incentivos financeiros e outros incentivos que o município disponibiliza ao empreendedor, aos empresários. Neste menu de incentivos locais, nós podemos seguir uma abordagem regional, ter uma panorâmica da região centro, e para isso selecionamos em cima a região centro, ou podemos selecionar um dos 100 municípios da região centro. Neste momento, eu tenho selecionado a região e posso então consultar os incentivos fiscais, fazer uma análise comparada, ter uma perspectiva dos vários municípios da região centro, para cada um dos incentivos. Eu estou a mostrar, neste caso, o incentivo fiscal de rama, em que tem um cartograma que mostra para cada um dos municípios o estado da arte. Só passar assim em revista
No caso de incentivos fiscais, posso visualizar a derrama, o IMI, IRS. Nos incentivos financeiros vou abrir e posso ver taxas e licenças, apoio à empresa, outros apoios. E nos outros incentivos tenho o apoio ao emprego e o apoio à família. Neste momento são, digamos, os indicadores que temos e podemos mostrar comparados para a região. Queria chamar a atenção também para este I, que esclarece o conceito para quem está menos familiarizado com estes conceitos, tem sempre a possibilidade de esclarecer ou esclarecer alguma dúvida clicando no I. Vou voltar ao menu anterior e vou então selecionar agora, vou consultar um incentivo local para um determinado município. E eu optei por selecionar um dos municípios de um dos convidados, neste caso vou mostrar Figueiró dos Vinhos. Nós temos, né, a participação do Sr. Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos e de Arganil, e eu neste caso vou mostrar Figueiró dos Vinhos. Figueiró dos Vinhos. Tenho então aqui a possibilidade de ver para cada um dos incentivos ou benefícios qual o estado para este município, qual é a oferta neste município. E, por exemplo, no caso da derrama, o município concede isenção total de imposto. Portanto, há aqui um grafismo, uma sinalética que nos mostra o estado daquele benefício no município. Eu quero reforçar que esta informação é a informação que nos é chegada dos municípios, é preenchida num back-office e, portanto, toda esta informação é recolhida diretamente nos municípios. Podemos ver aqui o IMI, o IRS, no Conselho de Figueiró dos Vinhos. Neste caso, IRS, o município prescinde de 1% do imposto. IMT, podemos consultar os incentivos financeiros, taxas e licenças, licenciamento industrial, por exemplo, no apoio à empresa, cedência a preços bonificados de imóveis nas zonas industriais, cedência a preços bonificados de imóveis para comércio e turismo. Portanto, há um conjunto de incentivos no município de Figueiró dos Vinhos, que serão diferentes, com certeza, de município para município. Apoios à modernização, apoios à promoção e à internacionalização, apoio técnico especializado. Depois temos ainda outros apoios dentro dos apoios dos incentivos financeiros, bolsas para empreendedores, apoios financeiros diretos à instalação e manutenção de empresas. E, finalmente, nos incentivos, temos ainda uma área dedicada ao apoio ao emprego e outra dedicada ao apoio à família. Vejo que aqui neste município há uma diversidade de apoios à família. Portanto, cada município tem a possibilidade de mostrar, através desta aplicação, os benefícios e a sua capacidade de atrair os empresários. Vou passar agora, ainda dentro dos incentivos locais, a uma área que é a área da análise comparada. Com esta funcionalidade, nós podemos ver, temos aqui uma comparação para todos os 100 municípios da região centro dos vários incentivos. Portanto, eu em linha tenho os municípios, aqui neste caso estão ordenados por ordem alfabética, e em coluna tenho os vários incentivos, que eu posso selecionar e alterar, e por exemplo, sei lá, vou, por exemplo, selecionar aqui IRS, taxa aplicada, e vou ordenar este IRS taxa aplicada e tenho aqui uma ordem. Há aqui municípios que prescindem da taxa de IRS, estão a 0%, e outros que têm uma taxa superior. E posso ver aqui uma ordem e ver em que posição está determinado município.
Outro aspecto importante desta aplicação é este botão aqui, comparativo, que me permite selecionar para um conjunto de municípios, comparar um conjunto de municípios e escolher os incentivos que eu quero comparar. Portanto, posso fazer uma análise mais fina, uma análise mais personalizada dos municípios que quero comparar. Vou aqui, pegando mais uma vez nos exemplos dos municípios que participam nesta apresentação, vou selecionar, por exemplo, Arganil, e vou selecionar Figueirão dos Vinhos, e posso selecionar aqui um outro município, Coimbra, e seleciono aqui sim um conjunto de indicadores que quero. Vou selecionar aqui para a empresa e vou selecionar aqui apoio ao emprego. Pronto, e comparo. Estou aqui, podia selecionar mais municípios. Neste caso, estou a comparar três municípios. Portanto, sobre os incentivos, eu convido a fazerem os exercícios que entenderem, porque existe aqui um manancial de informação, de comparações que é possível fazer, e, portanto, vou passar agora a mostrar outro aspecto da aplicação. Um dos módulos que nós desenvolvemos é a caracterização territorial. Portanto, aqui do lado esquerdo, eu posso selecionar o botão Data Centro ou Galeria de Fotos. No botão Data Centro, eu tenho acesso a um retrato estatístico do município. Aliás, basta depois aqui em cima, eu posso selecionar o município, alterar, e tenho aqui um conjunto de informação estatística que é proveniente de um sistema desenvolvido pela CCDR Centro, que já tem algum tempo, o Data Centro, que tem informação, tem cerca de 1000 indicadores estatísticos para a região centro. Eu posso aqui mostrar, vou aqui percorrer, portanto, reparem que é um conjunto de informação sempre atualizada. A nossa equipa da Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional preocupa-se em ter isto permanentemente atualizado. Áreas desde os censos, ambiente, qualificação, eu estou a ler aqui na coluna da esquerda, educação, informação censitária, informação mercado de trabalho, desempenho económico. Atenção que eu estou a ver dados, neste caso, só para um município, neste caso, Gouveia. Empresas, energia, construção, turismo, sociedade de informação, etc. Se quiser, e clicando aqui em Data Centro, eu posso ir para o sistema Data Centro e consultar muita outra informação. Portanto, caracterização territorial, informação estatística, temos aqui assim, essa possibilidade na aplicação de fazer diversas consultas. Depois, temos aqui na caracterização territorial um conjunto de, neste caso estou em Gouveia, mas podia selecionar aqui outro município. Tenho um conjunto de fotos, são mostrados um conjunto de fotos por município. O empresário pode querer conhecer o ambiente, se não conhecer o município, e, portanto, tem essa possibilidade de o fazer aqui. Ora bem, portanto, esta era a segunda área desta nossa aplicação, a caracterização territorial. Vou agora mostrar o terceiro item desta aplicação, que é o acolhimento empresarial, e que talvez seja uma das mais interessantes. Nós recolhemos, junto dos municípios, as áreas de acolhimento empresarial, a georreferenciação de cada uma das áreas de acolhimento empresarial. Numa primeira fase, nós recolhemos e mostramos aqui, assim, os pontos do área de acolhimento empresarial. Mas, em alguns casos, nos casos em que os municípios nos fizeram chegar informação mais detalhada, nós já temos, eu posso mostrar aqui, por exemplo, no município de Águeda, já temos não apenas o ponto, mas o polígono da área de acolhimento empresarial. Isto vai permitir, no futuro, mapear os próprios lotes, ter a georreferenciação dos lotes, com indicação de
pesquisa das áreas, de quais as empresas que estão instaladas. Neste momento temos essa informação alfanumérica, mas ainda não temos os polígonos para todos os municípios. Como disse a senhora Presidente, nós temos 365 áreas de acolhimento empresarial, que representam 10 mil lotes, dos quais 2 mil estão disponíveis, corresponde a 12 mil hectares de espaço de acolhimento e áreas empresariais. Portanto, estes pontinhos, 365 pontos, mostram essa, digamos, distribuição na região dos nossos áreas de acolhimento empresarial. Eu posso aplicar filtros aqui sim, e vou, por exemplo, selecionar aqui, agora vou escolher o município de Arganil, vou aplicar e fui remetido para, tenho aqui o limite do Conselho de Arganil, e é informado, a aplicação diz-me que existem 4 áreas de acolhimento empresarial em Arganil. Clicando nestes pontos de acolhimento empresarial, do ponto que representa a área de acolhimento empresarial, que aliás está aqui a designação das 4 de Arganil, eu tenho acesso a um conjunto de informação vasto. Tenho aqui um resumo da informação, eu selecionei aqui neste caso, Relvinha. Portanto, a área de acolhimento empresarial de Relvinha, em Arganil. Tenho as coordenadas da localização, tenho informação sobre quem gera este parque industrial, esta área de acolhimento empresarial, os contactos, os telefones, e-mails. Tenho a oferta, neste caso escolhi um que não tem espaço disponível para instalar mais empresas, é um sinal. Tem muitas empresas instaladas, 20, tem aqui a área, portanto a caracterização da oferta e também o conjunto de informação sobre as acessibilidades, distâncias aos aeroportos, distância a infraestruturas portuárias, nós da autoestrada, etc. Para além desta informação, eu posso selecionar aqui ver detalhes para cada um daqueles 365 pontos e tenho acesso a uma ficha mais completa desta área de acolhimento empresarial. Para além desta informação que eu já referi, eu tenho informação sobre as infraestruturas existentes nesta área, dos serviços, por exemplo, serviços de recolha de resíduos sólidos, serviço de limpeza, de segurança, etc. Tenho informação sobre a oferta e disponibilidade, tenho a indicação e a referência de todas as empresas aí instaladas e tenho também informação sobre os lotes, escritórios e pavilhões. No caso dos lotes, é dada a informação no área total da parcela, área de implementação em metros quadrados para cada um desses lotes, área de construção, número de pisos, etc. Portanto, esta informação, já temos muita informação, mas continuamos num processo de atualização, mas já temos uma informação para todos os municípios, para todas as áreas de acolhimento empresarial. Vou mostrar ainda dentro deste módulo de acolhimento empresarial, vou só exemplificar aqui, nós podemos aplicar filtros. Eu já apliquei há bocadinho com a localização, vou aplicar aqui um filtro com oferta. Vou, por exemplo, selecionar, se quero que ele mostre todos os áreas de acolhimento empresarial que tenham disponibilidade. Que o Estado seja construído, área totalmente construída. E cuja área, eu tenho uma empresa preciso de uma área superior a 50 mil metros quadrados, aplico e pronto, tenho aqui, e depois posso entrar dentro de cada um das áreas de acolhimento empresarial. Posso montar o filtro, posso também escolher filtros relativamente às acessibilidades. Vou, por exemplo, selecionar em Porto Marítimo a uma distância de 50 quilómetros. E, pronto, realmente cá estão estes juntos, juntos à costa litoral, e aqui a lista desses áreas de acolhimento empresarial que distam menos de 50
quilómetros de uma infraestrutura portuária. Estou quase a acabar, mas vou mostrar mais 2 aspectos da aplicação. Uma delas é os contactos. Nós temos aqui acesso aos contactos de todos os pontos focais em cada um dos municípios para esta área de apoio ao investimento. Portanto, são os contactos dos gabinetes de apoio ao investimento. Posso escolher aqui um em particular e tenho aqui mais informação sobre este município, qual a pessoa responsável pelo gabinete de apoio ao investimento e a morada, contactos, telefones. Posso ainda aceder diretamente ao site do município. Finalmente, eu considero, talvez, este um dos aspectos mais importantes deste sistema é aqui este botãozinho de dados abertos. Toda esta informação está disponível para quem a quiser utilizar. Portanto, os dados, neste momento, nós vamos ainda acrescentar aqui novos formatos, mas neste momento os dados estão disponíveis num formato CSV, que é um formato aberto, em PDF e em XLS, para que terceiros, sejam empresas privadas, seja a administração pública local, as CIMES, a administração pública central, possam utilizar esta informação. Que nos é feita chegar pelos municípios, que é, digamos, consolidada aqui na região, pela CCDRC, mas pode ser utilizada por quem precisar de utilizar. Portanto, já agora queria só dizer, para terminar a minha apresentação, que toda esta informação é preenchida pelos municípios através de um back-office com alguma complexidade, que tem algumas funcionalidades digamos, de verificação de informação portanto, este back-office é utilizado para que nos façam, para que a informação nos chegue à CCRC já tratada e pronta a entrar no sistema, praticamente. Eu acho que acabei. Espero que utilizem a aplicação, porque é isso que nós pretendemos. Muito obrigada, Dr. Carlos. Julgo que ficámos todos um pouco mais elucidados sobre a aplicação em si, a forma como funciona, e agora resta-nos desejar que façam boa utilização dela e que nos façam chegar sugestões. E nesse sentido, a principal questão que nos tem vindo a chegar é, de facto, como é que acedem à plataforma. Portanto, ela vai estar no nosso site, no portal da CCDR, mas poderão fazê-lo, como já foi dito, através de incentro.ccdrc.pt. Devo dizer que é com enorme satisfação que nós nos apercebemos que já temos mais de 140 pessoas a acompanhar-nos e, portanto, isto revela o interesse que a aplicação suscita. E queria também aproveitar a oportunidade para agradecer aos pontos focais que, de facto, o Dr. Carlos identificou como estando disponíveis na plataforma e que foram incansáveis neste período de pandemia em que estivemos a trabalhar, em alguns casos com condições menos interessantes, e fomos capazes de carregar e de validar toda esta informação que já percebemos tem alguma dimensão. Temos aqui também algumas questões, nomeadamente a regularidade com que a informação vai ser atualizada. E, de facto, como dizia a nossa Presidente, cabe muito aos municípios este esforço de manter a plataforma utilizada. E, portanto, qualquer um deles, em qualquer momento, pode fazê-lo através deste sistema de back-office que nós desenvolvemos e que coloca muito o ónus da qualidade da informação do lado da autarquia. Contudo, a CCDR compromete-se a, pelo menos uma vez por ano, fazer um esforço de ter esta informação atualizada, nomeadamente no que diz respeito à informação dos impostos e das taxas, que sabemos que tem uma periodicidade anual. E, portanto, apelamos a todos os que estão envolvidos neste projeto para que possam, de facto,
envolver-se atualizando a informação sempre que há alterações. Temos também aqui a pergunta no chat, como é que vai ser efetuada a divulgação desta aplicação? Na verdade, a CCDR assume muito este papel de tentar promover e divulgar junto das suas entidades esta aplicação, mas obviamente que contamos com toda uma outra panóplia de entidades. Estamos a pensar nas autarquias, naturalmente, mas todas aquelas para as quais a aplicação seja relevante, fará muito sentido. Pensamos nós, as associações empresariais, as incubadoras, portanto, há aqui todo um conjunto de entidades que podem trabalhar connosco de forma muito colaborativa na divulgação desta aplicação, que se vai procurar melhorar, que se vai procurar criar novas funcionalidades, ter novas variáveis e, portanto, nós vamos tentar enriquecer essa plataforma. Alguém nos pergunta também se já temos informação para todos os municípios. Na verdade, esse foi o nosso desafio. Nós queríamos muito chegar ao dia de hoje e dizer que tínhamos informação para todos os municípios da região centro. De facto, conseguimos ter a informação para 100 municípios, no caso dos incentivos locais. No caso do acolhimento empresarial, estamos ainda a afinar 2 situações pendentes, que não temos ainda totalmente completas, e enquanto não estão validadas, nós não poderemos disponibilizá-las ao público e, portanto, temos ainda assim já uma vasta gama de informação disponível. E penso que respondi às várias questões que foram surgindo. Passaria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, pode ser de Arganil, para começarmos por ordem alfabética. Dr. Luís Costa, por favor. Muito obrigado. Bom dia. Começo por cumprimentar todos os presentes e aproveitar também a participação do Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, para o cumprimentar. Cumprimentar também a Sra. Presidente da CCDR, todos os demais colaboradores da CCDR que estão envolvidos neste processo e permitam-me também um cumprimento especial para o meu colega de Figueiró dos Vinhos. Eu vou no fundo, fazer aqui uma intervenção que vou tentar que seja sistematizada e é muito na ótica do município utilizador. A doutora Isabel Damasceno, nossa Presidente da CCDR, dizia na sua intervenção que este é um instrumento para os municípios. E quando percebemos aquilo que são as potencialidades desta plataforma, percebemos claramente que é isso mesmo, é um instrumento que vem servir os municípios, que vem ajudar as câmaras municipais a sistematizarem um conjunto de informação que em muitas circunstâncias comunicam de forma avulsa. Nós vimos há pouco naquilo, nomeadamente, que tinha a ver com os incentivos fiscais, que nesta altura do ano, todos nós, presidentes de Câmara, de uma forma ou de outra, acabamos por comunicar, por levar para a comunicação social as iniciativas que tomamos no âmbito tributário, quer seja ao nível das nossas decisões em matéria de IMI, quer seja em matéria de IRS, naquilo que é a nossa competência, quer naquilo que tem a ver com a derrama, e nem sempre conseguimos a sistematização desta informação num modelo que ultrapasse a publicação no jornal local ou no jornal regional na edição seguinte. E, portanto, queria muito sublinhar este aspecto desta ferramenta construída pela CCDRC. Acredito também que será um instrumento muito importante para os municípios na comunicação das vantagens que têm quer para os empresários, quer naturalmente para as famílias, e queria destacar muito isto, o quadro tributário que os municípios têm legitimidade para decidir em matéria de carga tributária relativamente às famílias, pode ser um elemento de atração para os nossos territórios. Nós começamos a perceber que há algumas empresas mais atentas que começam, no fundo, a analisar e a avaliar que estarem nos grandes centros urbanos é um constrangimento ao nível do custo do espaço para as próprias empresas e também para os seus trabalhadores, e temos que ter esta capacidade de atrair
estas empresas e estes cidadãos para os nossos territórios que têm, naturalmente, nesta matéria, têm condições mais competitivas. E, portanto, esta ferramenta que passa agora a estar disponível para os empresários, para os cidadãos comuns, pode ajudar-nos muito nesse objetivo. Queria aproveitar a oportunidade também para destacar que aquilo que é o virtuosismo desta ferramenta. Ela permite-nos perceber facilmente, nomeadamente aos autarcas, se toda a informação, se todas as decisões que nós vamos tomando ao longo do exercício, se elas estão ou não estão sistematizadas e se estão ou não acessíveis ao cidadão, ao município em geral. E é curioso que se consiga perceber, e eu tenho humildade para reconhecer essa circunstância, mas é curioso que no dia da apresentação desta plataforma eu próprio constate que temos alguma informação adicional que devemos, entretanto, reportar também para a plataforma. O exemplo que resulta da apresentação agora do Dr. Carlos Golão, com aquilo que são os filtros que estão disponíveis, apercebi-me que há um filtro que tem a ver com as áreas de localização empresarial que estão em construção, e como o Dr. Carlos Golão há pouco apontou, na nossa principal área de localização empresarial, neste momento, não temos lotes, não temos espaço disponível, é verdade, é um facto, mas também é verdade que no âmbito da candidatura que temos neste momento em execução, previsivelmente daqui a um ano, temos lotes disponíveis, teremos 23 novos lotes disponíveis. E esta informação que neste momento não temos colocada no portal é essencial, e é já o contributo que eu próprio recolho também desta apresentação. É essencial também para, ao nosso lado, os investidores planearem os seus investimentos e no fundo, poderem iniciar os seus investimentos no momento em que tenhamos já os lotes totalmente infraestruturados. E, portanto, queria também apontar, no fundo, este virtuosismo da plataforma de permitir perceber também aos autarcas o que é que têm bem sistematizado, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser acrescentado, e esse é também um aspecto muito positivo da plataforma. Este contrato coletivo, esta parceria que firmamos entre municípios e a CCDR de atualizar a informação, revela-se absolutamente pertinente e essencial para que esta plataforma seja um instrumento importante para os nossos territórios, na afirmação dos territórios e principalmente naquilo que tem a ver com a captação de investidores, com a captação de investimento, porque isso é absolutamente fulcral para os nossos territórios, nomeadamente para os municípios que, do ponto de vista da densidade populacional, não estão numa situação tão confortável quanto isso. E, portanto, eram estes os aspectos que queria destacar e, mais uma vez, agradecer esta iniciativa da CCDR, que pode, efetivamente, ser um instrumento absolutamente crucial para o nosso território. Muito obrigada, Sr. Presidente. Esperemos que na audiência estejam outros presidentes de Câmara que possam pensar como o Sr. Presidente, porque para nós o trabalho fica muito mais facilitado. Aproveitava agora para esclarecer aqui mais duas questões que nos surgiram, uma delas de forma repetida, como é que se enviam os dados. Portanto, a ideia foi criar um back-office que nós articulamos diretamente com as autarquias e elas diretamente podem submeter a informação. Portanto, nós temos um template que corresponde depois aos campos que são aqui visualizados. A autarquia tem o acesso, tem uma password para poder aceder à informação, atualiza, altera, acrescenta e nós depois do nosso lado colocamos em modo produção para ser visualizado na aplicação e, portanto, a interação é muito feita através deste contacto muito próximo com as autarquias. Temos depois também uma outra questão que pergunta se o trabalho que estamos aqui a fazer de alguma forma duplica o levantamento feito para a ICEP.
Na verdade, esta foi uma questão que nós desde o início tivemos em conta. Sabemos que os municípios alimentam a base de dados do ICEP Portugal Global Parques, que gera a plataforma Portugal Site Selection, e, portanto, estamos neste momento numa parceria a tentar estabelecer um protocolo com a ICEP Global Parques, precisamente para garantirmos que a informação que é dada pelos municípios é dada uma única vez, é dada numa só plataforma e que depois possa haver interoperabilidade. Eu não me iria alongar muito, porque penso que depois o nosso secretário de Estado vai falar um bocadinho também desta questão, uma vez que este é o desafio que está a ser feito a nível nacional. Passaria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Dr. Jorge Abreu, por favor. Muito bom dia. Eu começo, em primeiro lugar, por cumprimentar o Dr. Carlos Miguel, secretário de Estado aqui conosco, a Presidente da CCDR, doutora Isabel Damasceno, caro colega Luís Darganil, o Dr. Carlos Golão, Dr. Alexandra Moderadora e todos quantos nos seguem neste momento, pelo que vejo já são um número significativo, a todos muito bom dia. Eu, não querendo ser repetitivo e de uma forma sintética, deixar aqui também alguma impressão do que é o município pela qual represento, Figueiró dos Vinhos, e começo, em primeiro lugar, não podia deixar de o fazer, por felicitar a CCDR pelo desenvolvimento desta aplicação informática. Sem dúvida que, quer ao nível da CCDR, ao nível dos 100 municípios, esta aplicação informática vem-nos dar aos municípios aquilo que nos faltava. Tínhamos, mas de uma forma individualizada. Aqui é um investidor, uma consultora que pretende investir na zona da CCDR Centro, tem o trabalho facilitado, digamos, tem uma visão global de qual é a oferta de todos os municípios, as características. E isto, para nós, aos autarcas e, nomeadamente, para Figueiró dos Vinhos, e falando por Figueiró dos Vinhos, é de extrema importância. Isto porque, ponto vital da nossa estratégia é a captação de investimento. E isto porque em Figueiró dos Vinhos é um território, conforme é sabido, de baixa densidade. E há a necessidade imperiosa de fixar pessoas nesta região, ou pelo menos com o êxodo da população que se tem verificado há décadas a esta parte, pelo menos que se consiga estagnar e até trazer pessoas para o nosso território. E isso faz essencialmente, não digo que seja exclusivamente por isso, mas sem dúvida que é o principal fator é a criação de emprego, o posto de trabalho, o rendimento para as famílias. Só assim conseguimos fixar nesta região, digamos, no interior, infelizmente não é só Figueiró dos Vinhos, é transversal, digamos, à parte mais interior do país, nomeadamente na região centro, e esta plataforma permite-nos aproximar os empresários ou consultoras para esse fim com os municípios. E inteirantes das características desses mesmos empresários, o contacto seguinte, no fim de fazerem uma análise, uma triagem sobre as diversas ofertas, com certeza que tem um contacto personalizado com o município. E aí nós, municípios, temos a particularidade de uma forma direta, personalizada com o empresário, de chegar aqui a algum entendimento, aos esclarecimentos que vão para além desta plataforma, onde já tem mais o lado pessoal, ir ao encontro de, às vezes, necessidades muito particulares, e os municípios podem se adaptar. Ou seja, iniciamos aqui o processo de negociação ou captação de investimento com uma nuance, é que a primeira fase de virem ter connosco e nos abordarem, está conseguida, até é isso que esta plataforma vai permitir. Daí facilitar-nos também muito o trabalho, porque depois, conforme já foi dito, aparece dos municípios, nós, com os incentivos locais, nomeadamente os benefícios fiscais a nível local, financeiros, o apoio ao emprego e às famílias. Logicamente que isto é uma vantagem que depois temos na negociação com esses mesmos empresários ou pessoas individuais ou mesmo consultoras, conforme disse. Esta plataforma, sem dúvida, conforme também já foi dito, obriga e tem capital importância, ou cada vez mais importância se estiver devidamente atualizada.
Mas, verdade seja dita, se alguém tem interesse que esteja atualizada, são os municípios. Eu acho que da minha parte, e com certeza todos os meus colegas, irão ter isso em permanência, em constante, digamos, em constante reparo, a atualização, porque são os benefícios que os concelhos têm, nomeadamente até ao nível da promoção também turística e o que é cada concelho, que a plataforma também permite isso. Por isso, nós, os municípios, temos muito interesse nisso, particularmente o caso Figueirão dos Vinhos, tendo um complexo empresarial só numa, tipo chave na mão, em que o pavilhão está devidamente edificado ou construído, em que é só o empresário instalar-se. Temos Parque Empresarial do Carmoleiro e também uma zona industrial Ladeira da Calça, e temos uma incubadora, o Centro Invest, que nos permite apoiar não só todos, permanentemente, os empresários que já estão estabelecidos no Conselho, mas também na captação de outros e informação. Daí, esta plataforma, digamos, encaixar na perfeição daquilo que é a estratégia dos municípios no sentido da captação de investimento para a nossa região, conforme disse o meu colega e bem, Darganil, em que nós temos uma carência que é a densidade populacional e o facto de, conforme referi, as pessoas têm tendência a fixar-se em 30% do território, que é a faixa litoral, quando temos 70% do restante território com falta de, digamos assim, de uma distribuição homogénea de densidade populacional. E o emprego, os empresários, a fixação do posto de trabalho pode, de uma forma, não digo imediata, mas de uma forma gradual, pode inverter o que foi a evolução do país a este nível há décadas atrás, há décadas a esta parte. Por isso, mais uma vez, e não me querendo alongar muito, dou os sinceros parabéns à CCDR e a quem teve a iniciativa desta plataforma, porque estamos no caminho certo. O caminho certo é o caminho do desenvolvimento, do aconselhamento e, claro, aos nossos empresários, sem dúvida que também têm aqui, e quem quer investir, tem aqui o trabalho facilitado, nomeadamente ao nível da região centro, da CCDR, porque tem, conforme se pôde ver na plataforma, até conforme foi explicado pelo Dr. Carlos Golão, a particularidade de comparar entre territórios, o que é bom para quem procura região e fixação dessas mesmas empresas. Por isso, a todos quanto colaboraram nesta iniciativa, os meus parabéns e ficam por aqui, se for necessário alguma coisa, estou em inteira disponibilidade também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao nosso Secretário de Estado, queria só tentar ainda dar aqui a oportunidade de responder a algumas questões que surgiram. Perguntam se a sessão vai ficar gravada e, se sim, onde é que se pode aceder. Pedia talvez ao Dr. Carlos que respondesse a essa questão, uma vez que eu não sei a resposta, por favor. Sim, nós, portanto, estamos a gravar a sessão. Portanto, é uma questão depois de a disponibilizarmos no nosso portal. Muito bem. Perguntam-nos também relativamente à posição da CCDR enquanto gestora desta plataforma no direcionamento que iremos ter quanto a potenciais investidores. Na verdade, esta plataforma procura disponibilizar a informação e apresentar a região no seu todo. E esse é um alerta que nós fazemos já há alguns anos, em reuniões que temos tido com a ICEP Global Parques, porque temos perfeita noção de que a região está subrepresentada na sua oferta de parques industriais e de espaços de acolhimento empresarial. E, portanto, este é o primeiro passo que nós vamos dar para completar a plataforma, não só a nossa, mas também a nível nacional. E depois de garantir que temos todos uma representação, será mais fácil a gestão e as escolhas que terão que ser feitas. E, portanto, o nosso ponto de partida é, na verdade, tentar garantir que os municípios se apresentam com aquilo que são as suas características, o seu potencial, as suas mais-valias e depois a decisão ser mais fundamentada. E, não havendo mais questões, eu passaria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. Carlos Miguel, por favor. Estão-me a ouvir? Muito bem. Estão-me a ouvir, estão? Sim, pode continuar. Ok, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos e dizer-vos que é um gosto partilhar este tempo e este espaço
audiovisual com todos vocês. Uma saudação, digamos, amiga à Sra. Presidente, a doutora Isabel Damasceno, assim como também saudar a todos aqueles que participam nesta reunião, mas muito especialmente aos senhores Presidentes de Câmara e meus amigos, Presidente de Câmara de Arganil e Figueiró dos Vinhos, que aqui deram o seu contributo, o seu exemplo, com o qual, e cujas palavras eu corroboro, digamos, na íntegra. E também saudar-vos de forma muito especial a equipa, que é uma equipa interna, e valorizar isso, que tem desenvolvido e que hoje chega, digamos, aqui à luz do dia, ou pelo menos ao testemunho de todos nós, este projeto Indecentro, que é um projeto, digamos, muito, muito importante. Permitam-me 3 referências breves, não vou dizer nada de novo, vou sublinhar muito daquilo que foi dito pela doutora Isabel Damasceno, assim como também corroborar aquilo que foi dito pelos senhores Presidentes da Câmara. Nós, a nível regional e subregional, quando falamos de território e quando falamos de autarquias, de municípios, o nosso primeiro pensamento é sempre para os equipamentos que faltam, a que é preciso renovar, a regeneração urbana, o saneamento básico. É essa a opinião comum. Aliás, se nós formos ver aos críticos do regime ou às cabeças pensantes, entre aspas, do regime, município é igual a rotundas, ou seja, aquilo que os municípios fazem é rotundas e esquecem, a maior parte de vezes, que no dia-a-dia de cada pessoa é o município que está sempre por trás de tudo. Desde o simples gesto de abrir uma torneira, é o município que põe a torneira lá, até ao ir pôr, digamos, os resíduos no caixote de lixo cá fora, digamos, no monlock ou no contentor, é o município que está a parar, e quando se leva o filho à escola, é uma auxiliar paga pelo município que o recebe, e assim sucessivamente. E por isso esquecemos este grande papel. Mas isto para dizer-vos o quê? Para dizer-vos que há bastante tempo esta parte. Eu dizia que no início do CREM, mas essencialmente com o PT 2020 e nomeadamente com a obrigação que o PT 2020 impôs às sub-regiões de criar estratégias sub-regionais que depois vieram alimentar a estratégia regional, que para os municípios a economia passou a ser, digamos, vital. E passou a ser uma referência básica, para não dizer quase sempre a principal, dos programas e dos objetivos políticos dos executivos municipais. Aliás, o Sr. Presidente de Figueiró dos Vinhos referiu logo isso no princípio da sua intervenção. Porque os municípios depressa aprenderam e com a estratégia mais o consolidaram, porque os obrigou a dialogar com todos os players de cada um dos seus territórios, que sem termos mais e melhores empresas no território, não teremos melhor emprego e emprego mais qualificado, nem conseguiremos controlar de uma forma mais razoável aquilo que é a sustentabilidade ambiental, e com isso nunca teremos não teremos mais nem melhor emprego. E sem mais e melhor emprego, nunca vamos conseguir fixar pessoas, nem nunca mais iremos ter maior economia local. Por isso nós sabemos, e todos nós já aprendemos há muito tempo, o quanto é importante ter equipamentos na vida das pessoas. As pessoas não se pode pedir à pessoa que vá, digamos, a um campo relevado, ou a uma piscina, ou uma repartição pública 50 km ao lado. Elas têm que o encontrar no seu território. Mas se não houver emprego, as pessoas deslocam-se. As pessoas deslocam-se atrás do emprego. E esse é, digamos, determinante para a fixação das pessoas. E como diziam os senhores presidentes, aquilo que pretende não é que os territórios de baixa densidade passem a ter alta densidade. Esse não é o objetivo de ninguém. O objetivo é que se mantenha a população no território, quando muito, se possível, crescer e dar qualidade de vida a essas mesmas pessoas nesse mesmo território. E por isso, digamos, esta preocupação, que é uma preocupação dos autarcas há um tempo a esta parte e hoje com muita veemência, é uma preocupação que se vê aqui refletida neste projeto do Indecentro. Ou seja, este Indecentro, e a palavra ferramenta já foi uma palavra aqui utilizada muitas vezes, é um instrumento, uma ferramenta preciosa para estes territórios, para todos os territórios. E, aliás, o facto de ter a adesão neste vasto território de 100 municípios, que é uma coisa, digamos, de uma escala enorme, que eu conheço
digamos, muito bem nesta vida e da minha anterior vida, mas ter a adesão de todos a esta ferramenta é sinal dos tempos. É sinal da importância que vêm, digamos, de ter este instrumento para chegar mais longe e da importância que vêm de ter este instrumento que é seu e que é de todos. As pessoas cada vez mais, e é um trajeto difícil, têm que se habituar que os seus territórios não são ilhas. O Presidente de Junta está habituado a ver a sua freguesia como uma ilha, o Presidente da Câmara vê o seu município como uma ilha e a região também vê a sua região como uma ilha. E se esta visão interna é importante para, digamos, alavancar as coisas, depois, como não somos ilhas, esta intercomunicação entre todos, digamos, é fundamental. O INCentro traz isso. Traz uma ferramenta ao serviço do território que mostra todos e compara todos. E esta comparação é boa porque o efeito de contágio é excelente. No Covid é péssimo o contágio, não é? Mas este efeito de saber o que é que o vizinho está a fazer, condições é que tenho, se eu posso ou não posso ser diferente, se eu posso ou não posso ser parecido, é muito importante na diversidade e é nesta sã concorrência que os territórios, digamos, se fazem. Esta ferramenta é uma ferramenta que serve essencialmente os empresários e as empresas, mas também serve as pessoas. Mas é preciso que no desenvolvimento da mesma, nas suas múltiplas funcionalidades, que são funcionalidades que dão sempre em aberto, na construção da ferramenta, é bom que tenhamos sempre bem focado qual é o principal objetivo. E o principal objetivo é trazer investimento para o território. Porque se trouxermos empresas para o território, traremos, de certeza absoluta, mais pessoas, digamos, para o território e fixamos também aquelas que já cá estão. Isto não quer dizer que esta ferramenta não sirva também às pessoas, e como dizia o Sr. Presidente de Arganil, que não possa dar informação sobre os apoios familiares que existem neste e naquele território. Com certeza que sim, e o caminho faz caminhando, mas o grande objetivo, digamos, são as empresas e os empresários, e acho que, digamos, o INCentro está muito e bem focado nele e apresenta, digamos, horizontes bastante largos, vão desde a realidade fiscal municipal em cada um dos territórios, à localização, aos acessos e também ao próprio apoio ao investimento específico. Por isso, julgo que é, digamos, uma ferramenta preciosa. E o grande desafio de hoje é, digamos, dar uso à ferramenta. Nós podemos ter uma chave de fendas excelente, com uma ponta de aço temperado, tem um cabo ergonómico e até tem uma caixa de ferramentas que é linda, mas se essa chave de fendas estiver sempre dentro da caixa de ferramentas, porque ela é tão bonita e tão boa que não se pode estragar, ela não vai servir rigorosamente para nada. E por isso nós temos uma ferramenta e temos que dar uso e temos que adaptar o cabo à nossa mão, à mão das empresas, à mão dos empresários, também à mão das pessoas, para que o uso seja, digamos, cada vez mais eficiente e isso, digamos, é o grande desafio. E este grande desafio é um desafio da CCDR, é com certeza, mas é um grande desafio dos municípios. Porque se esta caixa de ferramentas não for alimentada, ela tem uma vida muito curta. E por isso vejo, digamos, logo um interesse, como foi aqui manifestado pelo Sr. Presidente da Câmara de Arganil, que viu logo ali uma oportunidade para poder incluir um projeto que ainda está em construção, mas que tem um prazo de concretização, digamos, previsível, e por isso deve já lá estar, e para o empresário que faça a consulta, sabe que em Arganil não tem, digamos, lote disponível hoje, mas terá amanhã ou terá depois de amanhã, e é um elemento de conta, e por isso é importante este alimentar, e os municípios serão uma parte vital de todo este processo, e são uma parte interessada, que é diferente de ser interesseira, mas uma parte muito interessada em que as coisas funcionem, porque se ela funcionar, funciona, digamos, para o território e funciona para o seu território. Uma palavra final sobre aquilo que, de alguma forma, a senhora Presidente Isabel Damasceno já falou, porque da parte do Ministério da Coesão Territorial nós achamos estes instrumentos
valiosíssimos e temos nos empenhado muito na sua construção nas 5 regiões, umas mais à frente, já digamos com os processos concluídos, se é que este processo alguma vez está concluído, que eu estou sempre a evoluir, outras um pouco mais atrás, mas em fase de conclusão, como foi agora, digamos, o caso do centro, porque aquilo que o Ministério também pretende e que lançou este desafio à CCDR é ser o elo aglutinador das 5 regiões, como eu disse há pouco, que as regiões não se fiquem na sua ilha, salvo seja, mas que consigamos construir uma plataforma que já foi batizada como T-Invest, que será uma plataforma nacional que irá aglomerar as 5 plataformas regionais e passaremos a ter um instrumento aglutinador que não irá, digamos, substituir nem ultrapassar aquilo que é a especificidade de cada instrumento regional, mas teremos uma plataforma nacional que aproveitando tudo aquilo que as regiões já têm e podendo até, digamos, acrescentar algo de novo a esta panóplia de dados que já existem, nomeadamente, por exemplo, aquilo que todos os PDMs dos municípios têm, que é a demarcação de áreas industriais, que não são áreas de localização empresarial, elas são para se situar aí, mas que para um investidor, por vezes é importante, se quiser uma área muito grande, um grande investidor, as áreas de acolhimento empresarial dificilmente têm lotes grandes, mas se ele tiver acesso, digamos, numa plataforma maior àquilo que são as zonas industriais definidas no PDM de cada um dos municípios, será também um acrescente de valor à informação que se partilha entre todos. O T-Invest vai entrar agora numa fase de concurso para a criação da plataforma e por isso julgo que até ao final do ano teremos mais este instrumento, que será um instrumento que não, repito, não substitui, mas que junta, que congrega aquilo que é um esforço de parceria entre o Governo, o Ministério da Coesão, as regiões e todos os municípios do continente. Dizer-vos, por último, que as ferramentas, e é uma ferramenta que estamos a falar, elas nunca são demais. Temos é que, digamos, ver para que é que cada uma serve. Se o parafuso é de fenda, é uma chave de fendas. Se o parafuso tiver uma cabeça sextavada, tem que ser uma chave de bocas, e por isso aquilo que interessa é termos a ferramenta adequada a cada, digamos, a uma das necessidades, a cada uma das hipóteses de investimento e estarmos todos, digamos, a trabalhar em conjunto para essa finalidade última, que é dar bom uso às ferramentas e com ela termos uma melhor coesão territorial, que é o nosso objetivo último. A todos vós que têm, primeiro aqueles que trabalharam no T-Invest, o meu agradecimento em nome do Governo, à senhora Presidente da CCDR, digamos, o meu agradecimento por esta liderança. Tenho a certeza que não vai ter dificuldades em ser eleita no próximo dia 13 e com certeza que todos nós a saudaremos por isso. Para mim é um gosto acompanhar esse processo e ter feito parte desse processo e será, digamos, um gosto desde já. Faço-me convidado para estar na sua tomada de posse. Aos todos os participantes, mas muito especialmente aos autarcas, utilizem esta ferramenta, deem-lhe uso e alimentem-na, afinem-a, porque qualquer chave de fendas, já comecei com as chaves de fendas, de vez em quando precisa de ir ao esmoril para corrigir esta ou aquela boca e continuar a ser funcional. A todos vós, muito obrigado e começo como devia ter começado, que é agradecer o convite para participar nesta discussão, nesta apresentação, e digo mais uma vez, foi com todo o gosto que partilhei o meu tempo e este espaço com todos vós. Obrigado para vós. Muito obrigada. Declaro então este webinar encerrado em nome do Sr. Secretário de Estado, agradecendo a todos os participantes, a todos os oradores e às 160 pessoas que nos acompanharam ao longo desta última hora e meia. Muito obrigada. Obrigado a nós. Um bom dia.
Obrigado também.